Bom, agora vem o nosso segundo episódio aqui do podcast, né? No terceiro encontro do Saber Mais Previdenciário, em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário e a OAB de São José do Rio Preto. E quem que a gente tem aqui? Nada mais, nada menos que a doutora Heloísa Pancotti, que aqui é a sua casa também, né, doutora? Rio Preto é meu segundo lar, né? Porque foi aqui que eu dei a minha primeira palestra meio no susto. Aqui que eu tenho os meus amigos, aqui eu tenho parte da minha equipe. Aqui é o lugar que eu conheço todo mundo e adoro vir. Nunca recusei convite para Rio Preto e é o lugar que eu amo palestrar. Seja bem-vinda, doutora Heloísa. Heloísa é muito querida aqui em São José do Rio Preto, em outros lugares também, mas nós temos a honra de tê-la mais perto. Então, nós vamos fazer esse bate-papo para que a doutora compartilhe um pouco sobre a palestra, o que a doutora achou do terceiro encontro do direito previdenciário em parceria com o Saber Mais aqui em São José do Rio Preto, o que ela pode agregar na advocacia. Então, eu tive olhando os temas, vocês fizeram assim um apanhado muito abrangente, né? Contempla muito assunto legal e muita novidade, né? Porque o previdenciarista, ele está sempre tendo que estudar, né? A gente, essa semana teve tanta alteração já, né? Então, e vocês trouxeram grandes nomes, né? Soderinho, Rubim, né? Então, muitos nomes da professora Gisele Paiva, Isso, né? Tá agora palestrando. Que está agora palestrando. Então, vocês conseguiram trazer grandes nomes que vocês sempre conseguem. Rio Preto é uma cidade que tem tradição no Congresso, né? E agora o Congresso do Saber Mais, que é uma oportunidade mais de aperfeiçoamento profissional. Acho que isso é muito interessante. A parceria com a OAB, ela vai ao encontro, né, das premissas básicas da OAB, que é cuidar do aperfeiçoamento profissional dos seus advogados. Sim. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e acho que eu desejo sucesso para que o Congresso do Saber Mais cresça, né, sempre cresça mais, sempre traga mais oportunidades aqui para a região. E a Simone, nossa amiga, está aqui também compondo agora a mesa, que foi nossa presidente da comissão, né, na gestão anterior. E aí ela me deixou esse presente. Né? Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Espero que não tenha sido um cavalo de Troia. Não vou falar nada. Havendo sinais. Bom, então, é muito bom estar aqui. Na minha gestão não tinha, mas agora tem que aproveitar. A matéria de previdenciário vai ter assunto para utilizar isso daqui por muito tempo, porque, como a doutora falou, toda semana enche de novidades na área previdenciária, né? Então, que bom, mais uma ferramenta, né? Mais um espaço para disseminar aí conhecimento e atualizações. Parabéns. A doutora Kelly formulou aí algumas questões, né, doutora? E vamos lá. Ainda mais a Kelly, que é uma querida. Ai, Kelly, pega leve comigo, hein? Jamais faria isso. Nós gostaríamos que a doutora abordou no terceiro encontro, né, na sua palestra, um tema tão importante e, mais do que isso, inovador, diferente, muito complexo, sobre transgêneros, sobre o impacto, né, no direito previdenciário. Recentemente, a doutora Heloísa, ela participou da revista junto ao STF, né, com seu artigo publicado, o que nos enche de orgulho nessa classe feminina aqui representada, né, no direito previdenciário por mulheres. Então, eu gostaria que a doutora pudesse falar um pouco sobre a sua visão, como nós podemos trabalhar isso no direito previdenciário. Olha, sobre a experiência do STF, ela surgiu a partir de uma audiência pública em que eu fui convidada pela Defensoria Pública da União para falar sobre pessoas trans em Brasília. Aí eu fui. E lá tinha uma senhorinha que era uma líder de uma ONG que cuidava de mulheres trans e travestis que viviam de prostituição.
E o que elas diziam? A gente até recolhe INSS, professora, mas a gente morre antes do benefício. Então, a gente precisa de proteção, a gente precisa da mesma proteção que a trabalhadora da saúde, porque o risco é o mesmo. E naquela audiência pública tinha uma servidora do INSS, do alto escalão, trans. E o que ela disse? Ai, gente, vocês querem muita coisa. Isso tá no YouTube, pode procurar, essa audiência pública tá lá, vocês vão ver ela falar exatamente isso. Vocês querem uma coisa ou a outra coisa, tudo não dá para ter. Gente, mas essa história de tudo não dá para ter, tem que ter tudo. O ter tudo significa ter os mesmos direitos que as outras pessoas, nada mais e nada menos, compreende? Sim. Garantido constitucional. Exatamente. Sim. Se você recolhe, se você exerce uma atividade remunerada, por que você não pode ter a mesma proteção? Então, essa questão sempre me intrigou. Por que tem segmentos da sociedade que não têm acesso aos mesmos benefícios, pagando a mesma coisa? Então, veio o julgamento do tema do STJ 1291, acho que é 1291, salvo engano, que diz do contribuinte individual, né, contribuinte individual exposto a agentes nocivos, produzir documentação e poder ele sim comprovar a exposição aos agentes nocivos e ter direito à conversão de tempo, à aposentadoria especial e tudo mais. Eu pensei, bom, se esse é um direito que o dentista, que o cuidador, né, que o médico, que se esse é um direito fisioterapeuta, se esse é um direito que esse profissional tem, por que outros profissionais expostos a agentes biológicos, como por exemplo, mulheres trans que vivem de prostituição, por que eles não podem ter a mesma proteção? Porque existe uma regulamentação, aliás, existe um CBO para essa profissão, não tem regulamentação, mas também não é uma atividade legal. Ilegal é a exploração dessa atividade. A atividade em si não é. Então, é uma atividade lícita. Se a atividade é lícita e ela está em dia com a contribuição, por que ela não pode, ela mesma, produzir essa documentação e a aposentar em condições mais favoráveis? O artigo versa completamente em torno disso. E aí, a revista, ela é uma revista semestral e ela tem muitas páginas. E o critério para convidar, né, para ir até o STF foi o acesso. E o meu artigo foi um dos artigos que mais foi acessado, que mais despertou o interesse da comunidade jurídica. Então, eles me convidaram, a minha coautora, a professora Larissa Françoso, que também faz parte da diretoria do IEPREV, como amicus curiae, é uma diretoria que eu coordeno, e ela foi comigo até lá e nós pudemos, durante a manhã, participei do podcast da TV Justiça, que foi transmitida ao vivo, todo mundo assistiu, foi muito legal. Sim, maravilhoso. E durante a tarde, aí as atividades foram mais acadêmicas. Então, a gente defendia o artigo diante de uma plateia de servidores do INSS e professores, né? Então, eu tive a oportunidade de ver o ministro Zanin e o ministro Fachin. O ministro Fachin esteve ao final e... Carminha não. Ai, gente, eu tinha um sonho de conhecer a Carminha, mas olha, eu tenho uma foto, depois eu mando pra vocês, eu abençoei o guarda-roupa de toga dela, porque eles fizeram uma tour, botei a mãozinha ali e falei, Carminha, Deus te abençoe, minha amiga, fica aí. Porque é importante mulheres em posição de destaque. Estou muito feliz de estar aqui numa mesa de mulheres. E é isso, né? Eu acho que a gente pensa uma sociedade sob uma ótica feminina, uma ótica diferente daquela ótica que é pensada pelo legislador homem, né? Que a vida sob essa ótica é uma ótica de privilégio. Então, você pensar normas a partir de um espaço de privilégio produz desigualdade. E nós que somos mulheres, nós sabemos identificar exatamente onde estão essas desigualdades.
E por isso que eu tive muita felicidade de vir aqui hoje falar sobre protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque esse protocolo é um instrumento hábil e importante para qualificar a nossa advocacia, para suprir desigualdades estruturais que fazem com que mulheres como nós, muitas vezes, não consigam benefícios. Pessoas LGBT não consigam benefícios, porque a sociedade foi construída a uma medida cis heteronormativa e branca, né? Porque tem o protocolo racial aí, que logo vai ter uma normativa vinculando, né, e obrigando o atendimento às premissas que lá estão, mas nós temos uma sociedade, um sistema legislativo construído a partir de uma ótica cis heteronormativa, lógica essa que eu demonstrei lá na minha palestra, exclui do sistema previdenciário populações inteiras. E onde estão essas populações? Nas periferias, nos estados mais pobres, nos lugares mais pobres. Então, eu gosto muito de apresentar esse quadro e apresentei lá na palestra, porque nós que somos previdenciaristas, nós não temos o direito de passar adiante desinformação, porque o conhecimento, ele está ao nosso alcance. Então, nós não podemos replicar senso comum, fake news e ideias, pânico moral, ideias atrasadas, nós não podemos, nós temos a obrigação de demonstrar a verdade. E a grande verdade é que em muitos estados da nossa federação, a média da expectativa de vida impede acesso a qualquer benefício por idade ou tempo, né? E onde estão essas pessoas? Justamente nos lugares onde os benefícios assistenciais são protagonistas, né? São maioria. E aí vem aquele senso comum que diz que esse estado de vagabundo, essas pessoas vivem de assistencialismo. Não, meu amor. Essas pessoas trabalham, contribuem para a Previdência, mas jamais vão alcançar a idade ou o tempo exigido de contribuição para conseguir acessar um benefício. Mas a contribuição previdenciária sai do bolso dela assim como sai do seu. É só uma questão de oportunidades, chances, né, de trabalho e acesso a bens que prolongam a vida, como saneamento básico, estudo e etc. Sair do formalismo, doutora Heloísa. Essa população, eles têm que sair na verdade, eles estão no informalismo e obriga a sociedade, a legislação, obriga eles virem para um formalismo no sentido da própria legislação previdenciária, que não ampara 100% como a doutora colocou, e até mesmo uma visão temática do que pode ser feito para essa população, o que pode trazer eles para perto da igualdade, porque já que está tão lícita ou ilícita, melhor dizendo, essa desigualdade tão transparente, quebrando inclusive uma regra constitucional, o que a doutora vê, além, claro, da tese já desenvolvida, na prática, o que nós, previdenciaristas, podemos fazer para estar auxiliando quem está assistindo esse podcast, se acontecer um caso de chegar no seu escritório, uma pessoa numa situação, de acordo com o que a doutora Heloísa descreveu, o que pode, doutora, ser feito para nós cumprirmos nosso papel de previdenciaristas na sociedade? Segundo dados do IBGE, o Bolsa Família, por exemplo, cada R$1 investido no programa volta R$1,73 para a sociedade. Mesma coisa o BPC. Então, quando o governo dá esse dinheiro, ele proporciona esse dinheiro, ele não está jogando dinheiro fora. Ele não está fazendo assistencialismo, ele está desenvolvendo a economia local e promovendo a emancipação de pessoas. Filhos do Bolsa Família geralmente não precisam do Bolsa Família. E o Bolsa Família é um dos pilares, que fazem com que as pessoas tenham acesso ao ensino superior e à qualificação para conseguir empregos melhores. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar claro. Agora,
A gente estava, na palestra, a gente abordou duas coisas. População transgênera, que foi um pedido que o João Vitor fez para mim, e o protocolo em si, né, e as mulheres invisibilizadas. Com relação às mulheres invisibilizadas, por exemplo, o grande problema é que o trabalho da mulher, especialmente da mulher mais pobre, ele geralmente não é documentado. É a empregada doméstica, é a faxineira, é a mulher do campo, né, a segurada especial. Às vezes o marido dela pegou emprego lá na prefeitura, por exemplo, né? Porque nós que somos previdenciaristas, a gente sabe que o juiz até aceita o documento se for o documento do marido e o documento do marido estiver lá estampado que ele é lavrador. Mas e quando o marido não é lavrador e ela é? Como é que eu vou produzir essa prova? O protocolo de julgamento com perspectiva de gênero autoriza você requeira produção de prova ambiental, tá? De ir no local. Você se lembra da senhora fulana, o que ela fazia aqui? Outra coisa, ele veda, sempre que possível, que o juiz considere o trabalho feminino como um trabalho acessório. Por quê? E isso vem de uma filosofia feminista que foi desenvolvida na Itália pela Silvia Federici, que briga até hoje com o Estado para o reconhecimento do trabalho da mulher. Então, tem vários livros, né? O Talibã e a Bruxa. Olha, gente, eu vou lembrar desse, mas assim, tem uns 5, 6 livros dela, Silvia Federici, que eu aconselho a leitura, porque justamente, o que ela diz? Ela parte da premissa que o nosso trabalho, ele é desvalorizado porque ele não produz coisas, ele produz pessoas. E numa sociedade capitalista... Meu tema da pós. E como ele produz pessoas, e no trabalho capitalista, as pessoas, no mundo capitalista, especialmente nesse mundo neoliberal, as pessoas não são vistas com valor. As pessoas, a visão humanista falha. Então as pessoas são vistas como mão de obra trabalhadora, ponto. Não tem valor. Então, por isso que quando a gente fala de jornada 6x1, né, que esse, ai meu Deus, o mundo vai acabar, eu tô vendo. Não vai acabar. Ai não, gente, não vai acabar. Você vai para Paris, senta numa mesa lá, 10 horas da noite, pede um prato de comida. Não tem, amor. De domingo não. Vai para Alemanha, vai no mercado de domingo na Alemanha. Não tem. E você vai deixar de comprar? Não, você vai se ajustar para comprar no dia que tá aberto, criatura. Vai se organizar. Entendeu? A gente está na contramão do mundo. Cada vez que aumenta o horário, mais as pessoas vão deixando para depois, não é? Claro. Antes fechava na hora do almoço, aí começou a fechar à tarde, aí começou no domingo, aí à noite. Né? E isso tem produzido o adoecimento dos trabalhadores, né? Tanto que o INSS hoje não está dando conta dos benefícios por incapacidade decorrentes de adoecimento neuronal. A estafa, né? Burnout. E aí veio a NR1 e falou o quê? Burnout. O que a NR1 falou pro patrão? Falou o seguinte: amor, você está acostumado a individualizar o lucro da tua atividade e socializar o risco com o Estado. Agora nós vamos entrar com ação regressiva e você vai indenizar a gente. É isso que a NR1 faz. Ela espera que o patrão haja preventivamente e ela espera que ele indenize o Estado pela exploração desmedida da força de trabalho dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. Agora, voltando para o assunto aqui, que eu divago, né? Não, tá tudo relacionado, tá? Tá tudo relacionado. Então tá ótimo. Mas assim, com relação à população trans, o grande problema era assim, como eu vou fazer essa adequação? Para mim, o nosso ordenamento tá todo errado. Tá? Porque a nossa sociedade não é binária, a população intersexo está aí, são vários padrões. Se a gente for fazer do padrão masculino para o padrão feminino, biologicamente nós temos vários outros padrões. No meu livro, Previdência dos Invisíveis, eu não pude levar o gráfico, porque o gráfico tem direitos autorais. Mas na minha tese, que está depositada lá na UEMP, tem a figura dos padrões a partir do formato dos genitais. Então, existem pessoas que estão caminhando do nosso lado, estão indo para o mercado com a gente,
que não são nem meninos e nem meninas. E o Estado se organizou dessa forma, né? E exclui todas essas pessoas. Para essas pessoas não tem padrão normativo, não tem nada. Aí você vai falar, mas lá no regimento, no provimento do CNJ 149, tá lá que pode inserir na declaração de nascido vivo indeterminado. Gente, indeterminado não é intersexo. Indeterminado é um estado de nada, é um estado de limbo, é um estado de não existência. E em dado momento, esse estado vai ter, essa pessoa vai ter que escolher se ela quer se identificar como uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino. E se ela falecer antes, quem vai fazer isso por ela são os pais, senão ela não pode ser velada nem enterrada, nem cremada. Então isso é uma violência. Então o Estado brasileiro não reconheceu a identidade intersexo coisíssima nenhuma. Começa aí. Ah, mas o que é o padrão? O padrão é cirurgia. Eu tenho um livro que chama Famílias no Armário, do professor Luiz Geraldo. Ele afirma que existem 6 nascimentos todo mês na cidade de São Paulo, capital, de pessoas intersexo. E essas pessoas, qual que é o padrão? Se você puder olhar e reconhecer isso no padrão dos genitais, é cirurgia. E essa pessoa não pode consentir. E quando ela amadurecer, se ela não gostar do serviço que foi feito, daquilo que foi designado, o que ela vai fazer? A intervenção já foi feita. O padrão médico europeu diz que essas intervenções devem ser feitas na maioridade, quando a pessoa for capaz de consentir. Muito além de uma simples convenção social ou uma vontade, né? É uma adequação. E é garantir que essa pessoa possa existir plenamente, né? Então, primeiro que o nosso sistema legal precisa acompanhar essas descobertas que não são. Gente, não é ideologia. Não é ciência. A ciência. Não é uma simplesmente, hoje eu acordei e quero isso. Amanhã eu vou acordar mas aí a gente cai naquele não ponto, né, das leis que são feitas, na visão, né? Então a gente precisa ter uma mudança também de informação, de maior acesso, não sei, no parlamento, né, para que as leis venham mais adequadas também. Aí existe uma falta de representatividade de mulheres, né? Existe uma falta de representatividade de pessoas LGBT no parlamento, nas casas legislativas, na justiça como um todo. E eu estava observando, assim, quando não tem um mês que eu estava na STF, né? Então, entre os servidores, nós encontramos muitas mulheres. E muitas mulheres, assim, que você... assessora do ministro fulano de tal. Você vai ver professora da UNB, pós-doutorado na Itália, não sei o quê. E mulheres hiperqualificadas em posição de subalternidade. E quando você vê o alto escalão... Homens. Predominantemente homens, muitas vezes menos qualificados do que aquelas mulheres que estão hierarquicamente em posição inferior. Então, isso me dói. Tive no congresso em Alagoas, como é que chama? Alagoas, né? Maceió. Aí a OAB, e aqui, gente, eu tô no podcast da OAB, espero que a OAB não me mate, nem censure, nem casse a minha, eu preciso disso para viver, tá, OAB? Então, assim, mas é uma crítica que acho que cabe. A apresentação foi um congresso patrocinado pela CASP, ESA, local e nacional, estadual e nacional. E a composição da mesa tinha algumas mulheres que atuavam na Comissão de Previdenciário local, mas na UAB estadual e na UAB federal faltavam mulheres na composição da mesa. Era predominantemente masculino. Para não falar que não tinha mulher, tinha a Schneider, a doutora Schneider.
que era a única que teve que teve fala, né? E tinha a doutora Cris também, mas já da comissão local. Então, eu olhei aquela mesa masculina e falei, mas assim, é complicado. Como é que a gente vai promover mudanças se nessas posições de destaque não tem mulher? Não tem representatividade. Ainda né? mais no direito previdenciário, ainda mais sabendo que nós somos mais de 51% Do quadro. do quadro. Uhum. Do quadro. Então, a gente tem muito a avançar. Muito a avançar. Nós temos aqui uma mulher, a presidente da nossa subseção, né? Sim. Que é um orgulho pra gente ter, né? A Doutora Isabela. doutora Isabela. Mas já teve doutora Luciana, já teve doutora Simone. Na Comissão de Direito Previdenciário. A mas doutora Isabela, ela é presidente da subseção. nossa subseção. Ai, motivo É a de orgulho. segunda mulher. Isso. Nós tivemos já a É doutora Suzana também. e agora, Doutora Isabela. muitos anos depois, inclusive. Sim, doutora Suzana foi há muitos anos. Mais de 10 anos, eu Com ouso certeza. falar isso. Porque depois nós tivemos alguns presidentes e agora retornamos com E uma aí, mulher. Recentemente também, né, tivemos o acesso ao cargo de presidente do INSS de uma mulher. Sim. Então, isso é impactante. É impactante na medida de que nós precisamos ter toda a sociedade representada em todos os órgãos públicos, sem exclusão de nenhuma, Exato. né? Sob pena da gente fazer lei que privilegie gente que já é privilegiada, em detrimento de gente que precisa. E a gente, quando fala em seguridade social, a gente fala em assistência aos desvalidos, a gente fala em assistência às pessoas que precisam de tratamento de saúde, a gente fala de previdência às pessoas que precisam cobrir contingências sociais importantes, né? Então, a gente está falando hoje, se a gente fala do princípio da distributividade, o princípio ai meu Deus do céu, me fugiu o termo, da equalização dos fundos, a gente está falando aqui de escolher quem deve receber em detrimento de quem, porque o dinheiro não dá para tudo. Ocorre que nós temos uma sociedade, uma classe trabalhadora extremamente adoecida, nós temos uma classe trabalhadora que está sendo maltratada nas perícias médicas, especialmente aquelas que apresentam doenças da mente, que é o mal do século, né? E não por outra razão, veio contemplada na NR1 a obrigação do empregador de se antever aos riscos biopsicossociais para impedir o adoecimento dos seus colaboradores, porque o INSS não dá mais conta. Agora, como o perito pode prever ou enxergar uma doença que não se mostra quando o adoecido se coloca frente a ele? É invisível. É uma doença invisível. E aí, ontem eu estava vendo o relato de uma colega que disse o seguinte, aliás, não foi uma colega não, foi uma coisa que eu vi na internet, que foi o seguinte, uma professora, ela foi exposta nas redes sociais por uma mãe de aluno. Não sei se vocês viram esse post. Por quê? Ela estava afastada porque ela vinha de uma depressão muito grande e ela desenvolveu fobia social. Ela não conseguia entrar na sala de aula. E aí ela foi filmada e fotografada num café falando com uma outra mulher, um café bonito, sabe? Um café bem elegante. E aí a mãe desse aluno pegou essa filmagem, jogou no grupo de pais, essa imagem correu a cidade dizendo assim, tá vendo? Para tomar um café, ela presta, tá ótima. E o INSS vasculha a rede social. Sim. Mas o que era o pano de fundo dessa história? A mulher que estava sentada com ela à mesa era a sua terapeuta. E uma das terapias
que são realizadas Para quem tem fobia. para quem tem fobia social, é a dessensibilização, é justamente sair, se arrumar, sair. Esses dias surgiu uma professora no escritório, ela está com um problema auditivo e isso, ela entrar em sala de aula, ela tá com o aparelho, mas aí se ela não entende, por exemplo, se fala colher, ela entende mulher, ela tem aí ela já vira motivo de chacota dos alunos. E aí isso está trazendo o quê? Ansiedade, agonia, os transtornos, né? E o perito disse, olha, você pode trabalhar, você está com o aparelho, mas não é a questão do aparelho, é a questão que ela não consegue ficar no ambiente, né? Porque ela quando ela erra, ela vira uma chacota ali na sala de aula. Sim. Né? Passa por um problema que é da sociedade também, né? Exatamente. De acolher um pouco as pessoas ao invés de julgar, né? Transborda a questão física, né? Transborda. A gente está indo para um buraco meio complicado, onde as pessoas perderam o mínimo de urbanidade e de capacidade de enxergar o outro. Né? Empatia. Falta empatia. Completamente. Mas, e também com relação às pessoas trans, né? Que o grande problema é que as pessoas trans, elas não têm norma e há uma grande discussão sobre que norma pode ser adequada para determinado caso. Acontece que nós já temos vários embasamentos teóricos que sustentam que a identidade de gênero ostentada no momento do pedido da aposentadoria é aquela que deve prevalecer. Eu recebi um parecer do TCE o Marcelo falou para mim na palestra Rondônia, mas acho que é Roraima, de uma servidora, inclusive eu escrevi um artigo para ela, vai sair no livro do Congresso do IEPREV, porque ela me deu esses documentos. Ela é uma servidora que trabalha numa DDM acolhendo mulheres vítimas de violência. Ela não é discriminada no ambiente de trabalho, adora trabalhar, mas já atingiu as regras para se aposentar. E o que ela queria? Abono de permanência. E aí, todas as colegas de concurso fizeram o pedido e foram contempladas. Ela não. Porque o Estado diz para ela, amiga, desculpa, mas você é homem. E aí o que aconteceu? Eu perguntei, né, na nossa consulta, eu perguntei, a senhora, por um acaso, já alterou a documentação funcional, o seu prontuário no Estado? Porque não basta alterar prenome e gênero, né? Você precisa trazer isso para o seu CNIS, para o seu passaporte, para a sua carteira de trabalho, para a certidão de nascimento da sua prole, se for o caso. E até mesmo nos assentos, no seu documento de posse, porque senão, quando você é servidor público, você vai pedir sua aposentadoria, você tem um diário oficial que deu a notícia da posse de uma pessoa de gênero e nome diferente daquela que está pedindo aposentadoria. Então, você tem que adequar tudo isso. E ela falou, professor, eu li seu livro, eu já fiz tudo isso. E mesmo assim foi negado. Eu falei assim, aí ela falou, então, o próprio sistema, o meu RPPS, mandou a documentação para o Tribunal de Contas fazendo uma consulta, né? E para a Procuradoria do Estado fazendo uma consulta, que norma deve ser aplicada. E qual veio a resposta? Deve ser aplicada a norma relativa às mulheres, porque a senhora... No momento. Porque essa senhora, quase falei o nome dela, porque essa senhora é uma mulher para todos os fins. Nós tivemos a aula na pós sobre isso, né, e foi colocado mesmo que existe uma teoria que permite a conversão, né, de tempo, do período que a pessoa, né, as conversões, mas a predominância seria no momento do requerimento aquele gênero, né, que ela... Então, a questão é a seguinte, nós temos o provimento 149 de 2023, que substituiu o 78 de 2019, talvez. Bom, e o que diz lá? Diz o seguinte, que
essa retificação de prenome e gênero, ela deve ser feita nos cartórios de registro civil de pessoas naturais, preferencialmente naquele em que a pessoa nasceu, registrou seu nascimento, mas pode ser feita em outro. E aí, esse registro civil de pessoas naturais é o único que vai guardar essa informação. Essa informação é guardada física e virtualmente. E ninguém mais vai ter acesso a essa informação. Porque essas pessoas têm direito ao esquecimento da vida pregressa e à preservação da intimidade, né? Que são princípios constitucionais. E aí o que acontece? Todos os outros documentos serão gerados, novos documentos, sem qualquer tipo de apontamento. Aí, como é que você vai traçar uma linha do tempo Sem um apontamento. sem discriminar e sem infringir o provimento do CNJ? Não existe. Não existe como fazer isso. Então, eu sei que equilíbrio financeiro e atuarial chegou. Chegou tarde, mas chegou. Eu sei que o INSS tem toda uma preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial. Porém, gente, temos a mesma medida que temos mulheres trans, temos homens trans. Sim. Não, Que vai contribuir mais. Não há, Um pelo outro. não há como, nem porquê, e também é um segmento populacional muito pequeno, Uhum. né? Numericamente pequeno, se você for pensar. O grande problema que está se colocando para o futuro é com relação à população queer, nascida a partir dos anos 2000, que é uma população que muitas vezes não se identificam nem como trans, eles se identificam como não binários, e aí é uma questão tão complexa, ou gender fluid, né? E aí é uma questão extremamente complexa, mas que 20% dessa moçada se diz queer. A nova geração, né? Essa nova geração, que de qualquer forma Vai ter que contribuir. tá com 26 anos, né? Tem um A longo galera- caminho aí. A galera tá com 26 anos, é pra Mas estar tá em idade trabalhando. produtiva. Tá em idade bem produtiva, tá trabalhando. Esse ano eu não tive notícia, mas a CIA todo final de ano costuma contratar milhares de população queer para trabalhar nas suas lojas. Todas essas pessoas, tem programas, né, de empregabilidade, como o Transempregos, que é um programa da Laerte Coutinho, Maite Schneider e Márcia Rocha, iniciativa privada, mas que conta com encaminhamento para empresas que fazem parte do Fórum de Empresas LGBTQIAPN+, que são muitas empresas. Então, eles qualificam e enviam para essas empresas que as empregam. Temos na cidade de São Paulo o Transcidadania. Então, quem vai para a capital costuma ver pessoas trans trabalhando nos órgãos públicos. Por quê? Porque eles encaminham para as empresas terceirizadas. Então, você vai no MASP, você vai ver pessoa trans. Você vai ver pessoa trans trabalhando. Então, por quê? Porque elas fizeram parte desse programa de qualificação chamado Transempregos. Esse programa é um programa tão bem sucedido que ele vem sendo testado em outras cidades no país. E eu acho que ele tem que chegar em todas as cidades do país. Não, sim. Porque ele é um importante emancipador. Se a gente lá no começo da palestra estava falando, 90% da população trans está em situação de prostituição e ultra vulnerabilidade, nós temos já né? políticas públicas testadas com eficiência e a um custo muito barato De inserir. de inserção no Mudar mercado esses de números, trabalho. mudar. A questão é como os demais membros da sociedade vão receber essas pessoas. Eu acho que com informação, com, né, políticas, as gerações que estão vindo vão ter um entendimento muito normal de tudo isso, sabe? Esperamos. Eu acredito que sim. Uma evolução. Uma evolução, eu acho. Mas a gente precisa investir nisso, Esperamos. na informação. Porque a era da informática está mostrando que é a era da desinformação ou da informação. É que os entre haters, aspas, né? Os né? haters, eles criam um alvoroço muito grande, mas eu vejo assim, eu tenho filho, você também, é um pensamento, o meu ainda é pequeno, mas o pensamento deles é diferente. É diferente. Graças É a diferente. É diferente. Essa geração nova é babadeira, né, gente? Eles são maravilhosos.
Então, meu filho estuda, faz faculdade numa universidade estadual em Paranaíba. E aí eu precisei me hospedar em Paranaíba, que é uma cidadezinha muito pequenininha, muito pequenininha. E eu precisei me hospedar em Paranaíba, e aí a casa do meu filho não cabe e tal. E eu cheguei num hotel qualquer lá, quando eu vi uma mulher trans no balcão do hotel. Eu fiquei tão feliz, eu quase dei um abraço nela. Vamos fazer uma Não dá vontade? Falar assim, ai gente, vem cá, amiga, me dá um abraço. Porque eu achei, assim, poxa Nunca vida, imaginou, né? Nunca imaginei. É. Então, assim, eu acho que, eu queria, assim, já tô com 50 anos, mas eu acho que antes de morrer eu queria ver se a gente, sabe, ver uma sociedade mais justa, mais digna, mais inclusiva, em que essas pessoas não precisam experimentar o extremo sofrimento. Que elas... Tem uma vida digna, né? E outra coisa que eu queria muito, nós perdemos oportunidade porque pandemia e tudo mais, é de inserir no próximo censo 2 perguntinhas. Qual é a sua orientação sexual? Qual é a sua identidade de gênero? Por que que eu quero? Eu quero saber o tamanho dessa população. Sim, mas por dados oficiais. Por dados oficiais, que eu acho que isso é importante. Sim. Doutora, poderíamos ficar horas e horas e horas falando, né? Mas agora, né, o nosso tempinho tem que estar se encerrando. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui em São José do Rio Preto, ter aceito o convite, né? É a sua segunda casa. Com certeza, eu me sinto em casa mesmo. Né? E estamos muito felizes. Então, gostaria de agradecer, né? Quero também agradecê-la, tanto por estar presente, dividir esse espaço novo aqui conosco. Sim. E nos privilegiar com informações que podem sim fazer a diferença para tanta gente, porque não é tão divulgado, não é tão debatido. E ouvi-la é um privilégio enorme. Hoje eu estou muito feliz de tê-la aqui, porque a doutora Heloísa, para quem não a conhece, é uma pessoa muito querida, de um vasto conhecimento. Doutora Heloísa, muito obrigada. Ai, tô emocionada. Olha, gente, quem tá vendo, eu tô em volta de gente que eu amo, de gente querida. A professora Kelly é uma pessoa que chegou por último, né? Aqui no hall do Clube da Cozinha. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Eu me lembro que eu tava num congresso aqui, quando ela deu a sua primeira palestra também, como eu dei a minha primeira palestra aqui. Sim. A gente é pequeno. E eu lembro da doutora Kelly jogando uma bolinha. Eu lembro disso também. Eu olhei aquilo e disse o seguinte: genial. Essa mulher nasceu para ser palestrante. Então, para mim é um orgulho estar aqui contigo, doutora Kelly, também. E é uma felicidade poder compartilhar dessa mesa com a doutora Luciana, que já é amiga de longa data, a querida Simone, que eu não tenho nem o que dizer, que a Simone é meio de casa, né? Simone é quase uma filha, né? Eu já peguei pra mim, tá? Ela é um pezinho em Rio Preto, pezinho em Araçatuba. E tô sempre aqui, sempre que vocês precisarem de mim, me chamarem, assim, eu atendo bar mitzvah, batizados, congressos, casamentos, festas, é só chamar. Shows, né? Que agora tá tendo show por aqui. Todos os tipos de eventos. Estamos Obrigada. Obrigada, pessoal, por esse podcast.